43 quilômetros do Jardim Muribeca para Ingaraçu. Ingaraçu é metropolitana do Recife, faz parte do Recife. 43 quilômetros de bike. Vou bater no centro. Vou bater lá no centro de Ingaraçu. Vai gerar conteúdo. Teve um acidente do lado dessa BR aqui, ó. Aqui é a BR-101, a BR-101 de Pernambuco. Aí, ó, teve um acidente lá embaixo. Foi um caminhão que bateu lá embaixo na ladeira, lá atrás. Vou bater no Ingaraçu agora. E se gostou do vídeo, deixa aquele velho like e comenta aí embaixo do vídeo. Ou se não me segue no meu canal do YouTube, ou se não me segue lá na página do Facebook. Vai gerar conteúdo.